Versão brasileira, Herbert Richards. Disse no último vídeo, eu terminei essas partes aqui e essa peça. Tirei aqui um pedaço da caixa de ar interna para poder fazer a soldagem dessa peça com mais facilidade. Agora eu vou retirar a caixa de ar interna e retirar essa parte da caixa de roda. Fazer um corte aqui, vou marcar, fazer o corte, essa parte vai sair inteira. E aqui eu vou despontilhar a caixa de ar interna. Aqui embaixo não tenho o que fazer porque já está tudo podre e já soltou tudo. Beleza? Então é cortes e despontilhamento de pontos aqui para poder tirar essas peças fora. Essa parte aqui, ela tá soldada aqui, nessa parte da caixa de ar. Eu vou lá por fora, vou ter que despontilhar isso aqui e ver se é necessário chegar com corte além desta parte aqui que tá podre. Eu acredito que não seja necessário fazer isso. Aqui também tem um resto de chapa que ficou quando eu tirei o assoalho. Eu vou furar lá por fora esses pontos de solda para tirar essas rebarbas aqui. Então o primeiro passo aqui agora é despontilhar a caixa de ar, fazer a marcação do corte e arrancar todas essas partes fora. Bom, vocês estão vendo aí na minha bancada algumas peças, mas primeiro vou falar disso daqui. Aqui é a caixa de ar interna que eu já retirei. Não tive que fazer muito esforço, só tirar os pontos que estavam aqui em cima, junto que estavam fazendo a soldagem desta peça com a caixa de ar externa. Aqui é o pedacinho do final, né, da caixa de roda. Vocês podem ver que aqui embaixo falta muita coisa. Eu vou ter que decifrar o desenho aqui, mas eu já vou falar como que eu vou fazer isso. Então eu tenho que fazer desta parte, deixa eu pegar aqui o foco direitinho. Vocês estão vendo aqui um ponto de solda e aqui a peça. Então daqui do meu dedo para frente eu tenho que fazer todo esse pedaço que eu cortei, inclusive essa parte. Essa borda aqui ela vai vir aqui mais ou menos e se conectar aqui em cima. Então tem que fazer toda essa peça, fazer toda esta parte que está faltando lá. O que está acontecendo com o meu foco aqui hoje, que ele está querendo me sabotar. Então tem que fazer toda esta parte para colocar lá no carro primeiro, para depois colocar a caixa de ar nova. Esta parte aqui, todo esse trecho que está faltando, quem vai determinar a espessura, na verdade o tamanho daqui até a parte de baixo, é a caixa de ar. Ela vai me dizer o tamanho que eu tenho que construir a peça. Vocês estão vendo aqui que está próximo do buraco, a parte onde está deteriorada, onde não tem mais. Então estaríamos mais ou menos aqui, assim, nesse ponto. Então falta mais ou menos desta dobra aqui para o lado de baixo. Então aqui eu tenho a medida que eu tenho que fazer a peça inteira. Essa peça aqui eu não vou colocar ela em cima da chapa como eu mostrei na outra. Colocar ela em cima da chapa e tirar o desenho colocando a peça sobre a chapa. Aqui eu vou ter que fazer no papel, porque aqui existe uma profundidade que se eu colocar essa peça em cima da chapa e riscar, essa profundidade aqui não aparece. E isso aqui vai ser uma parte que eu vou ter que esticar na chapa. Então eu tenho que tirar o desenho aqui no papel, tirar esta curva e tirar isso daqui, que são são os pontos principais para eu conseguir fazer a peça. Aqui não adianta eu fazer como eu já mostrei, que eu coloco em cima da chapa e faço o desenho. Aqui eu vou ter que tirar o molde no papel, para daí passar na chapa, para saber o quanto de chapa eu tenho que cortar e o quanto de chapa eu tenho que encolher, aqui principalmente nesse ponto, através do desenho no papel. É ele que vai me dizer o quanto eu tenho que fazer isso. Então aqui eu tenho que endireitar essas partes, deixar o mais parecido possível com o que ela era antes, depois tirar o molde no papel, colocar na chapa, cortar e aí fazer as marcações para fazer as dobras e as profundidades que eu vou ter que tirar, principalmente nessa parte aqui. Aqui é onde passa um chicote. Beleza? Então essa parte aqui eu vou fazer o molde já e passar para a chapa. Quero mostrar uma coisa aqui para vocês, um detalhe dessas duas caixas de ar interna. Essa peça aqui é uma peça original. Deixa eu ver se eu acho aqui o logo da Vox, que eu sei que tem. Deixa eu procurar. Acho que está pro lado de dentro. Aqui está. Então essa daqui é uma peça original.
essa mais suja. E essa daqui é uma peça paralela da marca, deixa eu ver, Nova Fase. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui é a fixação do cinto de segurança. Vocês podem ver que não existe nada dos desenhos que existe nessa daqui, ó. Esses rebaixos, esses acabamentos aqui, esses desenhos, não tem nada. É uma chapa lisa, reta. Então é uma peça que vai precisar de adaptações, modificações. Isso aqui, essa parte aqui é onde encaixa aquele primeiro trecho que eu tirei, onde encaixa a coluna B aqui em cima. Então esses desenhos é para encaixar a outra peça aqui em cima. Esse desenho que essa peça original tem, eu vou ter que fazer nessa peça aqui para conseguir fazer com que ela se encaixe lá certinho. Não tem como fugir disso, senão não vai ficar um serviço certinho e muito bem feito, que é o que a gente está buscando fazer aqui, ó. Olha a diferença, aqui existe um ressalto para encaixe daquela peça que eu fiz lá, que é aqui onde vem, onde começa a longarina traseira. E vocês viram que eu fiz um pedacinho lá nessa parte no vídeo passado, e aqui é onde encaixa aquele pedaço. Essa peça aqui nem tem esse detalhe. Então tem muita coisa para acertar nessa peça aqui, para ela ter esses desenhos, para que ela possa encaixar lá na coluna B perfeitamente. Beleza? Então, uma peça da Nova Fase, uma peça de chapa da Nova Fase. Eu não gosto dessa marca, mas foi o que o dono me trouxe, então eu vou ter que fazer essas modificações para ela caber no lugar. Fora que os buracos aqui já são diferentes dos originais, mas isso aqui não interfere em nada. Beleza? É um pouquinho diferente, mas não interfere em nada. Se fosse só por isso, a peça não estaria condenada de forma nenhuma. Então agora é fazer os desenhos aqui, tirar o molde dessa peça e começar a fabricar essa parte para a gente colocar lá no lugar. A chapa está cortada. O desenho está sobre a chapa, prendido aqui com meus pedaços de ímãs. Eu ainda não tenho aquele ímã igual do meu tio Paulão, mas eu vou comprar, se Deus quiser. E como é que eu vou fazer para passar esse desenho agora para toda essa parte da chapa? Eu tenho aqui o meu puncionador, vamos chamar assim, feito na marra. É um pedaço de chave de fenda que quebrou a ponta e eu simplesmente afio ela para ficar bem fininho. Eu uso isso aqui para às vezes marcar a chapa, fazer o desenho na chapa, ou para fazer isso. Eu vou simplesmente fazer um monte de furinhos aonde tem todos esses desenhos, e depois na chapa eu faço o desenho completando, igual naqueles livros de desenho que tínhamos antigamente, que tinha os números e a gente ia ligando os números para fazer o desenho final. É exatamente isso que eu vou fazer. O foco miserável. Agora sim. Então eu vou furar, vou marcar esses desenhos com esse meu puncionador aqui. Aí vai ficar os furinhos na chapa. Depois eu faço a ligação desses furinhos para ter todo esse desenho na chapa. E depois a gente começa a fazer a moldagem. Bom, a minha chapa aqui agora está desenhada. Vocês podem ver que aqui o desenho do papel. Aqui está o desenho do papel. E agora aqui o desenho na chapa. Aqui, deixa eu ver a linha aqui. Aqui. Essa linha e essa linha. Essa linha e essa linha. E aqui vocês estão vendo que no meio existem outras duas linhas. O que é essas duas linhas aqui? Isso aqui é o final, é o fundo. É a parte que eu tenho que mais... é a parte que eu tenho que bater para que isso daqui vire essa profundidade aqui, ó. Vou pegar aqui de perfil para vocês observar que aqui, ó, é menor e aqui ela é mais longa para ir até lá na frente. Então aqui tem mais ou menos 2,5 cm e aqui 1,5 cm. Sobra aqui no fundo 1 cm, de 8 milímetros a 1 centímetro. E é justamente essa parte aqui, ó. Aqui tá com 1 centímetro e vai até o final. Essa é a parte que eu tenho que fazer com que chegue, que vá ao fundo para criar essa, vamos chamar assim, aqui, essa canaleta onde o vidro, ó, onde o chicote vai passar. Beleza? Então eu vou pôr isso aqui na morsa e eu vou começar a fazer a dobragem dessas partes.
Bom, vocês viram aí um pouco do processo da fabricação desta peça. Todas essas marquinhas que vocês estão vendo aí é marcas do martelo que vocês viram batendo bastante nessa peça. E aqui a gente agora consegue ter uma visão. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Deixa eu tirar o flash para ver. Acho que assim fica melhor de mostrar para vocês de como que é o acabamento da peça. E o que a gente tinha aí era esse pedaço aqui. Então a gente tinha só parte da peça, né? Só um pedaço aqui daquilo que um dia foi essa peça inteira. Isso daqui que vocês estão vendo é essa parte toda. Então agora está reconstruída. Vamos ligar o flash de novo para ver se melhora. Aí, acho que assim tá legal. Então essa parte aí foi toda reconstruída. Eu já ajustei o corte da peça que eu fiz com o corte aqui na lateral. Só aqui que ficou um pouquinho distante, mas aqui eu vou ter que encher com solda depois e fazer o desbaste. Mas acredito aqui que a peça ficou muito boa. Outra parte que desalinhou foi o pedaço que eu tinha feito para cobrir esse pedaço aqui. Mas o pedaço que estava aqui, eu fiz o corte seguindo o desenho e provavelmente eu errei no corte da chapa aqui. Então a peça ficou com um vão entre essa peça e a peça que estava aqui. Então eu optei por cortar. Depois eu vejo se eu faço só esse pedaço. Essa parte aqui ali na frente, pelo lado de fora, tem trincos, tem partes trincadas. Pode ser que eu corte tudo e faça um pedaço até lá na frente. O mais importante era replicar tudo isso daqui, essa parte. Porque é a parte que eu vou precisar dela inteira para colocar a caixa de ar interna. Então essa peça aqui está pronta. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar um antiferrugem nela para limpar e fazer uma fosfatização pelo lado de dentro. Assim que o antiferrugem fizer o trabalho, pinto com tinta de zinco e vou soldar aqui no lugar. Eu já estava preparando, limpando aqui os lugares, tudo, onde a gente vai soldar aquela peça que eu fiz, que vai ficar aqui nessa parte de baixo. Eu já estava preparando para fazer isso, para colocar a peça no lugar, quando eu me deparei com aquilo dali na parte interna. Esse trecho é justamente onde fica a dobradiça da porta. Então é uma parte muito complicada de mexer, muito difícil de ter acesso. Eu não sei se eu vou tirar a porta para fazer o serviço aqui por fora. Não sei como é que eu vou fazer essa parte, mas tá tudo podre aqui e vai ter que ser refeito esse trecho também. Vou estudar aqui como é que eu posso fazer, a melhor forma que eu posso resolver essa parte. Mas é mais um detalhezinho que a gente encontrou. Já passei pro dono, ele já me autorizou a fazer. Então agora é resolver o problema da melhor forma possível, que é fazendo o reparo nessa parte. Eu ainda vou estudar como é que eu vou fazer, porque é justamente onde fica a dobradiça da porta. Tive que tirar a porta fora porque o trabalho aqui vai ser um pouco mais complicado do que eu pensava. Essas dobradiças, elas são soldadas no lugar e eu vou ter que tirar ela fora para poder refazer a chapa que está por trás dela. Deixa o foco melhorar aqui. Aí, agora sim. Então eu vou ter que cortar. Eu já fiz a marca aqui onde eu vou fazer o corte. Vou cortar aqui, nessa linha e nessa linha. Mas antes eu tomei a precaução de fazer algumas marcações. Então, deste ponto até a dobradiça, 6 cm,4. Deste ponto até a dobradiça, 6 cm,5. Que é para eu, quando colocar a dobradiça aqui no lugar de novo, ter a medida correta para fazer isso. Beleza? Então, tem umas outras marcações aqui também, da altura dela. E infelizmente, vou ter que fazer desta forma. Então, essa é a melhor opção, esse é o jeito certo. Aqui eu me certifiquei, que eu marquei tudo certinho. Eu vou fazer mais uma marcação aqui ainda, para eu saber a posição dela aqui, da dobradiça na hora que eu for soldar, para ela não ficar nem muito para lá, nem muito para cá. Eu vou fazer uma marcação para quando eu colocar os riscos se coincidirem. Beleza? Então agora é cortar, refazer tudo isso para depois a gente continuar a fazer a parte interna. Mesmo fazendo todas aquelas marcações, eu coloquei a porta no lugar para ela segurar a dobradiça na posição correta, para que eu possa fazer a soldagem. Eu já fiz o reparo que tinha que fazer aqui, eu já troquei o pedaço. Não sei se eu vou conseguir pegar aqui, que ficou muito bom, que não dá nem para ver a solda. Mas eu já fiz o reparo aqui agora e eu preciso alinhar
a dobradiça. Mesmo fazendo todas aquelas marcações, ainda tem aqui as marcações, principalmente essa daqui aqui embaixo, que esse risco tem que conciliar com esse risco aqui. Eu coloquei a porta no lugar para ver o alinhamento. E aqui na lateral, ó, e aqui na lateral, como vocês podem ver, está alinhado. E lá em cima também está alinhado. Então eu acho que eu posso fazer a soldagem dessa peça aqui no lugar. Os reparos que eu tinha que fazer aqui, nesta parte, onde fica a dobradiça, ela está aqui, ó. Eu tive que tirar ela fora, na verdade eu cortei o pedaço, como vocês podem ver aqui. Que eu cortei o pedaço, aqui dá pra ver a solda como é que fica por dentro. Então eu cortei o pedaço e saiu a dobradiça junto. Eu tirei a dobradiça das partes podres, refiz essa parte. Esse reforço que vocês estão vendo aqui, ó, é essa peça. Ela estava muito ruim aqui por dentro. E ela foi a principal, digamos assim, o nosso principal motivo para mexer nessa parte. Que até então não sabíamos que tinha que fazer coisas, que tínhamos que fazer um trabalho aqui, um reparo nesta parte. Então essa peça mostrou esse pequeno furo que temos aqui. E aí no tirar, ela está bem ruim por fora, por dentro aliás. Então tirei essa peça. Como vocês podem ver agora, tem uma novinha aqui dentro, reconstruída com a chapa da mesma espessura, chapa 18. O reparo feito ali por dentro, pelo lado de fora, né? Que é essa parte que estava podre. E agora eu posso colocar o pedaço que vai aqui. Limpando, eu descobri mais um pedacinho podre aqui nessa parte. Então eu vou fazer todas essas partes aqui agora. A parte que vai daqui de baixo até aqui em cima. Aqui em cima eu vou reutilizar o pedaço que eu tirei, que eu tinha feito um primeiro corte aqui. Então eu reconstruí a parte de baixo, já emendei com a parte que eu tirei aqui, a parte de cima. Vou fazer aquela outra parte, vou colocar tudo aqui no lugar, fazer a soldagem, desbastar, e aí eu já mostro para vocês o resultado final. Não vou conseguir filmar fazendo a solda aqui por dentro, porque o lugar é muito apertado e nem existe a possibilidade de eu conseguir colocar um tripé aqui dentro para segurar o meu celular, que é com que eu faço as gravações.